Eu vi na uma dessas páginas de internet de notícia, que também não sei qual o país, que um jogador ele fez um gol contra e logo depois ele teve um infarto e morreu. Imediatamente. Acredito que sim, né? Não, eu quis que o Christian contasse essa história, porque isso é muito pertinente ao que a gente estava falando, né? Veja bem, quantas vezes também na vida nós morremos depois de uma situação assim, não é? Esse rapaz morreu na hora. Ele ficou tão... É aquela velha história. O momento presente foi tão difícil para ele administrar que o coração não deu conta. A emoção, né? A sensação de fracasso deve ter sido tão terrível dentro dele, coitado, que ele teve um ataque fulminante do coração. Minha gente, a mesma coisa acontece conosco. É impressionante o quanto que um acontecimento desse, às vezes um fracasso que você vive na vida, um gol contra que você faz, às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de administrar aquele gol contra, aquele momento de fracasso, que ela decide naquela hora, com um processo inconsciente, que, olha, eu vou morrer a partir disso. Eu vou morrer a partir de hoje. Eu não vou me permitir mais ser feliz, eu não vou me permitir mais ser alegre. É muito estranho isso. A psicologia nos ensina que todo processo de culpa na vida de uma pessoa é assim. É um processo inconsciente de condenação que ela faz, que ela vive. Então, porque um dia ela teve uma experiência traumática, uma experiência desastrosa, magoou profundamente alguém, ou ela errou profundamente, né? Ela machucou-se naquele momento em que machucava o outro, em que estragava a vida de alguém, ela internaliza aquela culpa dentro dela. Às vezes ela não está nem lembrando mais daquilo, mas a culpa está atuante dentro dela. Porque nos nossos processos inconscientes, nós continuamos pressionando o nosso cérebro com os nossos motivos, né? E às vezes a ação é consciente. Ela está agindo ali, ela está agredindo, ela está gritando. Mas o motivo que a faz gritar não é consciente. É um processo de culpa muitas vezes. Quantas vezes você encontra pessoas amargas, que elas fazem questão de demonstrarem que são amargas, que elas não gostam dos outros, que ninguém precisa gostar delas, elas não fazem esforço para darem certo nos relacionamentos, para estabelecerem vínculos profundos, bonitos. Por quê? Porque elas estão se punindo, elas estão vivendo um processo de autopunição. Eu não mereço ser feliz. É o inconsciente dela que está dizendo para ela, você não merece ser feliz. Então ela começa a julgar contra ela mesma, justamente para viver o contexto, para dar uma resposta ao domínio da culpa. E volto a dizer, muitas vezes nós precisamos de um processo terapêutico para clarear o motivo da culpa, para a gente poder julgar fora. Você não vai julgar um lixo sem saber onde ele está. Muitas vezes o bom psicólogo, o bom terapeuta, e graças a Deus nós temos muitos, né? Por esse Brasil afora, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que fazem do seu instrumental científico, né? Também um instrumental de mística, de ajuda espiritual, porque psicologia e mística andam de braços dados. Um psicólogo, quando ele tem acesso, né, ao processo de inconsciente de uma pessoa, quando ele começa a trabalhar com a matéria-prima daquela pessoa, ele está lidando com realidades muito sagradas, muito religiosas. Então, quando nós temos um bom terapeuta para nos ajudar a vasculhar o lixo da nossa vida, né? É como você ter num lixão, você saber que ali naquele lixão tem uma pedra de ouro. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é isso. A psicologia nos ajuda a encontrar a pedra de ouro, porque a gente precisa tirar dali, olhá-la, retirar todos aqueles excrementos e sujeiras que estavam grudados nela, para que você possa ter condições de jogar o lixo fora, sem jogar fora também o valor. Tem aquela velha história, né? Joga a água fora, mas joga a criança junto na bacia, né? Então, o que nós muitas vezes precisamos fazer? Não permitir que a morte seja uma decisão. Às vezes a gente decide morrer. Como? Quando eu trago o vício para a minha vida. Quantas vezes eu encontro pessoas, o cigarro muitas vezes é
uma fixação numa determinada realidade, né? Um processo de autopunição. Porque, gente, se você pega lá todas as substâncias cancerígenas e tóxicas que existem no cigarro, você livremente acender aquilo e jogar para dentro do seu organismo, algum motivo estragado tem que ter para você fazer isso. Eu fico vendo porque eu sou tão adepto do que é saudável, eu gosto de ser adepto do que é saudável, por uma questão religiosa também. Eu fico pensando, Deus me fez, Deus me criou, Deus me colocou com saúde, e eu não vou preservar isso? E eu não vou lutar para que essa saúde seja preservada em mim? Eu gosto de mim. Por que eu vou me maltratar? Eu nunca vou acender um cigarro e colocá-lo na boca, por quê? Porque eu tenho amor ao meu pulmão. Quando a gente começa a trazer essas coisas estragadas para a nossa vida, isso tem que ser um sinal de que alguma coisa está errada na nossa autoestima, de que alguma coisa está errada dentro do nosso inconsciente, que muitas vezes nós estamos agindo através de motivos de autodestruição. Isso é muito estranho. Quando você percebe que um ser humano decide morrer de maneira socializada. Será que não existe uma autopunição ali? Então, às vezes, ali naquele caso que o Christian contou, o jogador infartou na hora. Mas nós nem sempre infartamos na hora. Nós vamos, porque não somos capazes de articular o que é ruim dentro de nós, a gente vai lá e começa a trazer coisas desagradáveis para a nossa vida, quase que como dizendo, olha, eu decidi que a partir de hoje eu vou morrer. Eu me lembro de uma história que eu vivi lá na minha cidade, em Formiga, um casal que era muito unido. Era bonito de ver aquele casal. Eles não tinham filhos e lá pelas tantas descobriram uma doença nele, um câncer altamente agressivo que o matou no espaço de 20, 30 dias, gente. A mulher que até então era extremamente saudável, que acompanhou todo aquele processo de morte do marido com extremo sofrimento por causa da ligação que os dois tinham. Eu me recordo direitinho no dia do velório dele. Ela só dizia a mesma coisa o tempo todo. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. E veja bem que ela estava gozando de excelente saúde. E todo mundo ficou muito intrigado com aquela frase dela. Eu não quero mais viver, eu não consigo mais encarar o mundo sem ele. E ela dizia isso o tempo todo. E aí, minha gente, 20 dias depois, aquela mulher estava morta também. Sabe por quê? Desenvolveu o mesmo câncer que ele. Não é estranho? Para mim, aquele caso, aquela história, que aconteceu lá no interior de Minas Gerais, foi, para mim, uma prova concreta de que a vida passa o tempo todo pelas nossas decisões. Isso não estou falando de programação neurolinguística, eu não estou falando disso não. Estou falando que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja para nós, que pode acontecer. Veja bem, não soube trabalhar aquele momento difícil, perdeu alguém que era precioso para ela, tá certo? É difícil mesmo, mas porque não soube conviver com aquela situação, ela aceitou um processo de autodestruição e acelerou aquele processo. Gente, o câncer veio nela do mesmo jeito que tinha acontecido nele. Isso é muito estranho. O mesmo câncer que matou o homem mata a mulher 20 dias depois, justamente porque parece ter decidido, não quero mais viver. Quantas vezes nós percebemos isso acontecer dentro da gente, e aí é a hora de acordar. Acorda, pelo amor de Deus, não permita que esse processo de depressão, de angústia, de ansiedade continue dentro de você. Ao menor sinal de depressão, de angústia, de coisa ruim, faça alguma coisa por você, acorde, tome uma decisão, mude de hábitos, mude a sua vida, porque senão você corre o risco de começar a optar pela morte nas pequenas doses. É igual sorver, minha gente, pequenas doses de veneno. Ninguém tomaria, claro, se eu estou feliz, se eu estou realizado, para que eu vou tomar uma dose de veneno? A mesma coisa é o cigarro, a mesma coisa é a bebida, a mesma coisa é a cocaína. Se você está feliz, por que você não é capaz de fazer um esforço
por deixar de ingerir essa pequena dose de destruição diária. Ah, eu estou viciado nisso. Então, mas cuidado, o seu vício tem motivos inconscientes. Comece a ter coragem de adentrar o território do seu inconsciente, da sua vida, das suas escolhas, dos seus afetos, do seu passado. Tenha coragem de investigar essa vida, porque se você não tiver coragem, você vai perder essa bonita experiência de viver. Nós não acreditamos numa segunda oportunidade, nós acreditamos na vida eterna. Então, cuidar bem do momento presente é de extrema importância para nós que acreditamos no valor da vida. E é o testemunho mais eficaz que nós podemos dar, viu? Cada vez mais eu me convenço disso. Não adianta fazer discurso bonito, não adianta ter uma história bonita para contar todos os dias. O interessante é viver bonito.